Meus queridos, eu estou falando com os irmãos, já tem algumas semanas, que eu estou falando sobre o credo assembleano, sobre a nossa crença oficial, não é? A maneira como nós acreditamos, como nós cremos em alguns pontos bíblicos. E é muito importante, já estou abordando com os irmãos, é importante para a gente conter falsos ensinamentos e até falso entendimento nosso. Às vezes o falso ensino nem provém de outra pessoa, provém da nossa má interpretação da Bíblia Sagrada mesmo. Então, às vezes, a heresia não é nem outra pessoa que prega, é a nossa própria mente que cria. Então, é importante a gente saber, não é, em que a gente crê, que é para a gente não ser confundido, inclusive por nós mesmos, tá certo? Mas, queridos irmãos, nesse contexto que nós temos que cuidar com o que as pessoas falam acerca da nossa fé, eu estou falando para os irmãos acerca da Trindade. Eu mostrei aos irmãos, eu defini a Trindade, dei alguns exemplos aqui e falei para os irmãos o quanto a Bíblia justifica a Trindade. Tá certo? Nós cremos no único Deus que subsiste em três pessoas distintas. É importante a gente saber disso. São três pessoas distintas. Um único Deus que subsiste em três pessoas distintas. A Bíblia está repleta, irmãos, de referências que eu venho mostrando aos irmãos nesses dois cultos sobre a Trindade, né? Para justificar a Trindade, os atributos de Deus que nós encontramos na Trindade. Eu falei para os irmãos que são três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais em poder, nunca esqueça isso, são iguais em poder, em glória e majestade. Tá certo? Poder, glória e majestade são iguais. E são distintos em função, manifestação e aspecto. Né? São iguais em poder, glória e majestade e distintos em função, manifestação e aspecto. Assim nós cremos. Tá certo? Agora, irmãos, é importante, eu não vou me deter ao que as pessoas falam ao contrário do que a gente crê, porque senão eu vou dar aula aqui de tudo menos do que a gente crê. Então não vou falar muito acerca dos unicistas aqui. Eu só quero alertar os irmãos que existem movimentos que distorcem a verdade acerca da Trindade. Eu teve um culto aqui, eu acho que o primeiro que eu comecei a falar da Trindade, que exaustivamente eu mandei os irmãos virar a página da Bíblia. Abra a Bíblia tal, abra a Bíblia tal, abra a Bíblia em tal lugar, abra a Bíblia em tal lugar. Por que isso é importante, irmãos? Porque geralmente esses argumentos que dizem contrários, eles não têm referência bíblica. Eles são baseados em invenção, ao que alguém achou aí que era, sem analisar o contexto bíblico, muitas vezes até o texto original, e aí ele sai pregando por aí como se fosse a verdade. Há poucos dias, inclusive, eu falei mal aqui de uma pessoa que andou por aí profetizando o fim do mundo. Andou e, meu Deus, umas 30 pessoas mandaram para mim aquele mesmo vídeo ali pelo WhatsApp. O que é que o pastor acha dessa profecia? Eu assisti a primeira vez e fiquei só copiando a mesma resposta. Eu acho que tem um monte de crente que não está lendo a Bíblia, era a minha resposta. Para ver se a pessoa que mandou se tocava. Porque o homem saiu dizendo que teve um revelamento de Deus, não foi? E marcou o fim do mundo. Agora saiu um novo vídeo dele dizendo que se enganou com a mensagem que Deus deu para ele. Já pensou, irmãos? Se enganou com a mensagem que Deus deu. Agora, por que as pessoas estão se confundindo? Porque estão se deixando levar pelo que falam. E estão esquecendo de analisar o que a Bíblia verdadeiramente ensina acerca das coisas. Por isso que é importante citar um monte de referência. E antes de citar as referências hoje, eu quero falar mal de três grupos para os irmãos. Primeiro, irmãos, nós não cremos no movimento chamado unicismo sabelianista, tá certo? E moderno. Vou dizer, o unicismo, nós não cremos nisso. O que é que diz o unicismo? Me perdoe, não vou mais tossir. O unicismo diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três modos de uma mesma pessoa divina. E diz assim, porque está escrito que as três pessoas são distintas. Preste atenção, irmãos. Nós não cremos
que a Trindade seja 3 modos da mesma pessoa. Não cremos nisso. Nós cremos que existe o nosso Deus, subsiste em 3 pessoas distintas. Tá certo, irmãos? Que são iguais, vamos lá, com quem aprendeu? Em poder, glória e majestade. E são diferentes em quê? São diferentes em quê? São distintos em função, manifestação e aspecto. Tá certo? Então nós cremos em 3 pessoas distintas e não em 3 pessoas iguais. 3 pessoas que têm os mesmos atributos, mas são 3 pessoas, o que, irmãos? Diferentes. Cuidado, irmãos, porque quando a pessoa diz assim, na verdade o Espírito Santo é o mesmo Deus. Não, o Espírito Santo tem atributos de Deus, por isso que nós dizemos que ele é Deus. Mas não é o mesmo Deus Pai. Tá certo, irmãos? Não é o mesmo Deus Pai. E a gente tem que ter cuidado com isso, porque quem diz isso nega a divindade do Espírito Santo, nega a eficácia do Espírito Santo. Ó, irmão, o Espírito Santo, a gente aprendeu inclusive na escola dominical, que o Espírito Santo é uma maneira de expressar a santidade do Espírito de Deus. Aquele outro Consolador que foi enviado, não é, de Deus, da parte de Deus e de Jesus para estar conosco, ele não é outra coisa mais do que santo. Obrigado, querido. Eu tinha dito que não precisava, mas obrigado. Olha, na verdade precisava agora. Fez uma bênção. Então, irmãos, preste atenção. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, nós chamamos de santo, porque ele possui atributos de Deus, ele é santo. É uma maneira da gente representar aquele que foi enviado da parte de Deus e do próprio Jesus para estar conosco, nos consolando, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que para ter o Espírito Santo precisa de uma vida de santidade, porque ele possui o atributo da santidade, que é um atributo exclusivo de Deus. Quem não é santo não se aproxima do Espírito de Deus. Nem o Espírito de Deus se aproxima dele. Não cai naquela história da jumenta de Balaão, da burra de Balaão. Uma vez um irmão se levantou no meio da igreja para me afrontar, nunca esqueça isso. E disse assim, Deus usou até uma jumenta. Eu disse, sim, quer dizer que para ser usado por Deus tem que ser uma também. Não, irmãos. Nós estamos na dispensação da graça. O Espírito Santo se move no meio da igreja. Tá certo? Ele tem que habitar em nosso coração e nós não podemos negar a eficácia do Espírito Santo. Então nós não cremos no unicismo. Se você pegar um unicista cantando por aí, uma vez questionaram um grupo unicista e disseram assim, vocês são unicistas, vocês negam o Espírito Santo, vocês negam que existe Jesus. Ele disse, não, nós não negamos isso. Quem diz isso aí é pura maldade. Aí é interessante, porque eu cresci ouvindo que eles negavam. Aí eu fui lá no site deles, e lá no site deles tem o credo deles. E no credo diz que eles negam que exista Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Existe só um Deus. Né? Eles dizem que existe só um Deus, que de 3 modos se expressam. Em 3 pessoas que são exatamente iguais. Não são iguais, são 3 pessoas distintas. Tá certo, irmãos? Nunca esqueça isso. Segundo grupo que a gente tem que ter cuidado é o unitarismo. Essa doutrina afirma que só existe Deus Pai, somente Deus é Pai. E ele nega a divindade do Filho e do Espírito Santo. Negam que existe o Filho e o Espírito Santo como sendo da parte de Deus. Só existe Deus Pai. Então preste atenção ao perigo. Né, irmãos? Uma vez eu estava num lugar, eu não tenho nada contra a música de outra igreja, apenas eu não canto, eu sou assembleano, eu tenho minha fé definida. Nós temos que ter, não é verdade, irmãos? Já pensou, quem você crê, Lucas? Lucas vai dizer, eu acredito em tudo. No final, se você for medir na primeira pessoa que diz isso, não crê em nada. Porque você pergunta, qual a sua opinião sobre o Espírito Santo? Ele não vai saber dizer, porque ele acredita em tudo. Aí uma vez eu vi um homem, ele, para variar, falando de mim, dizendo que eu era assembleano roxo, que isso era errado. É errado ser assembleano? Talvez eu tire o roxo, né? Eu sou descendente de escravo, mas
O primeiro solzinho que eu pego escurece logo a pele. Verdade. Agora de onde eu pegando um pouco de sol, está clareando meus braços. Mas é verdade. Eu sou negro, irmão. Não tenho, né? Sou descendente de escravo legítimo. Verdade. E sou mais alemão do que um monte de alemão aí. Eu sou bisneto de alemão. E tem um monte de alemão que não sabe nem a parentela, né? Sou alemão, só porque é branco, não tem nada de alemão. Né? Sou mais alemão que um bocado de gente. Agora também sou descendente de escravo, alforriado. E é interessante, irmãos, essa história. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, nós temos que ter cuidado com essas histórias aí, sobre o Espírito, sobre Deus, para a gente não negar abertamente, não é, irmãos? Em que a gente crê? Nós temos que ter a nossa fé definida. Eu creio no único Deus que subsiste em 3 pessoas. Porque eu estava num lugar e um homem disse assim: você não é assembleano nada. Você admite muitas coisas que o assembleano não admite. Eu sou assembleano, está certo. Aí ele disse assim: irmão, vou cantar, vamos louvar a Deus com hino. Aí a igreja se alegrou. Aí ele pediu para cantar e eu estava observando, que eu cantei no início e bem pouquinha gente cantou comigo. Aí Mário Lito veio cantar o hino 300 e eu estava vendo o coral como estava bonito. Só que o homem pegou o microfone e começou: vamos cantar, irmãos. O homem que disse que era assembleano roxo começou: estou seguindo a Jesus Cristo. Né? Mas esse homem não era assembleano? Porque ele não cantou o hino da harpa. Não, irmão, é verdade. Porque ele não cantou o hino da harpa. Porque na verdade ele não sabe quem ele é. Irmãos, é assim, o Espírito Santo é quem nos batiza, quem nos reveste de poder e de glória. Jesus Cristo, irmãos, foi quem veio. Nós celebramos Jesus de quinta a domingo aqui. Não é? A Páscoa do crente, celebrada aqui, irmãos, a Santa Ceia, a morte e a ressurreição de Cristo sendo representada aqui. Aí você acredita que uma pessoa vai abrir a boca para negar a divindade de Cristo. E você acredita que ainda tem crente da nossa igreja que diz: não, é verdade, temos que aceitar. Né? Temos que aceitar. Não, irmãos, nós não aceitamos isso. Jesus é o Filho de Deus. O Espírito Santo, irmãos, é quem nos convence do pecado, justiça e juízo. É quem nos consola. Não podemos aceitar a ideia de que só existe Deus Pai. Somente Deus Pai é Deus. As outras pessoas não são. Não podemos. E tem também o triteísmo, irmãos. É aquele que diz que existem 3 deuses separados. Já pensou? São 3 deuses separados. Se você tiver que fazer um altar, você faz um para Deus, um para Jesus e um para o Espírito Santo. É como a igreja na época de que o Evangelho segundo Mateus foi escrito. A igreja estava dividida. A igreja estava cheia de partido. Uns eram de Jesus, uns eram de Apolo, uns eram de Paulo. Na verdade, a igreja estava toda dividida, toda cheia de partidarismo. Aí o Evangelho segundo escreveu Mateus foi escrito para afirmar que não existe partido dentro da igreja. Todo mundo é filho de Deus. Quem buscar Deus com sinceridade vai encontrá-lo. Quem for fiel à sua palavra vai tê-lo. Então, irmãos, o primeiro, tá certo? É uma coisa diabólica. O primeiro diz assim, os triteístas acreditam em mais de um Deus. Tá certo? Os unicistas confundem as pessoas. E os unitaristas separam a substância. Né? Um diz que as 3 pessoas são o mesmo Deus. O outro só crê em Deus, não crê em Jesus e no Espírito Santo. E o outro diz que são 3 deuses. Nós não cremos assim. Nós cremos no único Deus que subsiste em 3 pessoas. E isso é perigoso, sabe por quê? Porque isso coloca em risco, inclusive, a nossa salvação. Você sabia disso? Isso coloca em risco a salvação, claro. Abra sua Bíblia aí no Evangelho segundo escreveu João. Abra sua Bíblia. João capítulo 17 e versículo de número 3. João 17, versículo de número 3. Olha o que é que diz a Bíblia olha como isso coloca em risco a salvação. Porque diz assim, João 17, 3, diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste.
Ou seja, a vida eterna, a sua salvação está condicionada em você conhecer Jesus, em você conhecer Deus, mas também você conhecer Jesus Cristo. Agora você imagina, irmãos, e essas pessoas que negam a eficácia de Cristo, negam inclusive que Jesus Cristo seja o Filho de Deus. Não é perigoso isso? Irmão, você sabia que muitas igrejas estão frias, geladas, barra de gelo? Ninguém dá glória a Deus mais por causa disso? Porque está aceitando, irmãos, falsos ensinos. Que falsas doutrinas, eu não aceito que alguém fale mal do Espírito Santo na minha igreja. Eu chamei um homem que eu respeito muito, irmão, na minha vida. Eu chamei para pregar na minha igreja. Chamei aquele homem assim com um orgulho tão grande para pregar na minha igreja. Aí ele chegou na minha igreja, você não acredita o que ele disse. Ele disse assim: irmãos, eu vim pregar aqui, eu quero dizer uma coisa a vocês. Ele estava meio bravo naquele dia, falando nesse tom mesmo. Eu não sou obrigado a acreditar em tudo que a Bíblia diz. E eu vou dizer uma coisa a vocês: boa parte das coisas que estão na Bíblia eu não acredito. Aí eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que esse homem disse isso. E olha que eu sou, irmão, eu era até aquele dia fã daquele homem. Agora eu só gosto dele, eu sou mais fã. Tá certo? E naquele dia eu interrompi a pregação. Peguei a bandinha, a percussão que tinha na hora, vamos tocar. Vamos sentir a presença de Deus. Vem desfrutar do amor de Deus. Interrompi a pregação. Você em sua casa, interrompi. Porque eu não vou permitir alguém na minha igreja falar mal da Bíblia Sagrada. Falar mal da Trindade. Já pensou, irmãos? Não. Aqui não se fala mal do Espírito Santo, não, irmãos. Aqui se reverencia a Trindade. Não é, irmão? Se reverencia, se coloca diante dele. Olha, o credo de Atanásio, ele diz assim: a fé universal é esta, que adoremos o único Deus em Trindade, em Trindade e unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância. Não é? Isso é muito interessante e nós temos que guardar isso, tá certo? Devemos guardar essa definição. Para eu terminar essa história da Trindade, eu quero falar algumas coisas para vocês sobre cada uma das pessoas. Primeiro, sobre o Deus Pai. Primeiro eu quero dizer aos irmãos que o Pai já é identificado como Deus de maneira abundante nas Escrituras. Será que tem alguém aqui no nosso meio que ainda tem dúvida que Deus Pai, que a Bíblia Sagrada fala, é Deus? Será que alguém ainda tem dúvida? Quer ver, aproveitando que a gente está no Evangelho segundo João aí, com a Bíblia aberta, abra em João capítulo 6, versículo de número 27. João capítulo 6, versículo 27. Diz assim, João 6 e 27. Diz assim, fala de João, cadê ele? João 6 e 27. Diz assim a palavra de Deus. Olha só. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque o Pai, Deus, o selou. Ou seja, a Bíblia diz a o Pai. Você vai ver esse Pai com P maiúsculo. O Pai. Aí a Bíblia diz, quem é o Pai? Aí está depois da vírgula, né? O Pai é Deus. Deus o selou. Deus selou Jesus Cristo. Né? Então a Bíblia identifica o Pai de forma abundante. Poderia citar mais uns 10 versículos, mas eu não cito por causa do tempo. Onde a Bíblia nos mostra claramente que Deus Pai é o nosso Deus. Irmãos, o Pai, ele possui a mesma essência divina. Eu já falei das demais pessoas da Trindade. Né? Isso está mais do que evidente. Quer ver? Vocês lembram Mateus 28 e 19? Que diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Aí a Bíblia diz, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Tá certo? Nos mostrando que a mesma essência, são iguais em essência. Eu já justifiquei para os irmãos porque ele se batiza em nome da Trindade. Né? Batiza em nome da Trindade para seguir o mesmo modelo do batismo de Jesus Cristo. João disse, eu batizo com água,
mas virá um após mim que eu não sou digno, não é verdade? De amarrar suas sandálias. Aí ele diz assim: e esse batizará com Espírito e com fogo. Né? E a Bíblia diz que quando Jesus estava sendo batizado, ali estava a Trindade. Primeiro Jesus, depois o Espírito que veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E depois, irmãos, o Deus Pai, que bradou a sua voz desde os céus e disse: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Aí Jesus, quando mandou fazer discípulos, ele disse: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eu já expliquei para os irmãos que o texto bíblico, ele traz o I, que é o não é sem acento. E eu disse aos irmãos que o sem acento, eu já falei exaustivamente isso aqui, é uma conjunção coordenada sindética auditiva, da ideia de soma. Isso significa que quando tem o I, nenhum dos elementos são dispensáveis. Ou seja, os três precisam, todos os elementos que são antecedidos pelo sem acento, que tem som de I, não é? Não é o pai, filho, não é. É I mesmo, da ideia de soma. O sem acento tem som de I, segundo a gramática portuguesa. E quando tem o sem acento, ou seja, a conjunção aditiva, significa que aquele elemento é indispensável. E eu disse aos irmãos, se eu disser eu e Thaisa, significa que eu não posso ir só, tem que ser eu e Thaisa. E a forma do batismo diz, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tem que ter as três pessoas no batismo, tá certo? O Deus Filho, irmãos, Jesus Cristo, nós já sabemos aqui, desde a primeira vez que eu estou falando sobre a Trindade, que desde a eternidade ele é o Filho de Deus, né? Eu mostrei para os irmãos que Jesus já estava desde o princípio. Aonde nós aprendemos isso? Aprendemos quando analisamos o Gênesis, aonde o discurso de Deus estava na terceira pessoa do plural. Façamos o homem, não é? Vamos tirar o homem do jardim, para que ele não coma também do fruto da árvore da vida e se torne semelhante a nós. Né? Ou seja, a Deus é falado, é citado em terceira pessoa do plural. Existia mais de uma pessoa ali. Quando a gente chega no Evangelho segundo João, nós aprendemos que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Tudo que foi feito por Ele, e nada do que foi feito sem Ele se fez. Né? Nós aprendemos que era Jesus. Então Jesus, desde a eternidade, que Ele é o Filho de Deus, possui a mesma natureza do Pai, como afirmam, né, irmãos, os credos, consubstancial com o Pai, tá certo? Que significa a mesma substância do Pai, qualifica a unidade da essência que existe entre o Pai e o Filho. Se você virar a página da sua Bíblia, João 10 e 30, João capítulo 10, versículo 30, você vai ver que está escrito aí uma coisa bem interessante, um versículo bem pequeno, onde Jesus, falando em primeira pessoa, ele diz: eu e o Pai somos um. Tá certo? O próprio Jesus fala: eu e o Pai somos um. Então, indiscutivelmente, irmãos, Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Tá certo? Indiscutivelmente. Mas, pastor, vai ter pessoas que vão argumentar: sim, meu irmão, mas eu quero perguntar para você, e o que é que diz a Bíblia? E o nosso argumento maior não é a Bíblia Sagrada? Se a Bíblia está identificando Jesus como a segunda pessoa da Trindade, há ainda alguma possibilidade de alguém estar certo acerca disso? Acerca de algum argumento contrário? Não há, meu irmão, essa possibilidade. Quer ver uma coisa? Já que nós estamos em João, olha aí João capítulo 3, versículos 16 e 17. João 3,16 é conhecido de todos nós. Mas vamos ler aí, 16 e 17. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. É isso? Deu o seu Filho unigênito. Ou seja, não existe outro. De Deus só tem um Filho, que é quem? Jesus. Seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí o versículo 17 diz:
porque Deus enviou o seu Filho. Não é isso, irmão? Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Não há dúvida de que Jesus é o que é a segunda pessoa da Trindade. Nós ensinamos e nós cremos que Jesus se fez carne, irmãos, possuindo agora duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Nós não cremos nisso? Jesus se fez carne e nós aprendemos também na escola dominical, inclusive, já estou fazendo a propaganda de vocês, né? A escola dominical, da dupla natureza de Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. Vire as páginas da sua Bíblia, a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número, Filipenses, capítulo de número 2. Vire aí a página aos Filipenses, capítulo de número 2. Se você não sabe procurar, olhe o índice da sua Bíblia. A partir do versículo 6, irmãos. Olha só. Filipenses 2, a partir do versículo 6. Nós cremos que Jesus Cristo se fez carne, possuindo agora duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Olha o que é que diz aí, Filipenses 6, nós vamos terminar aqui em Jesus, certo? Filipenses 2, a partir do 6, diz que sendo, aliás, deixa eu ler a partir do 5, para ler a partir do parágrafo. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí o versículo 6 diz, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Olha o que é que o apóstolo Paulo ensina aos Filipenses, que Jesus, sendo em forma de Deus, tá certo? Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele estava em forma de, ele era em forma de Deus. Aí diz, ó, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando em forma de servo. Ou seja, ele foi servo, mas também não deixou de ser Deus. Não é interessante isso? Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Valendo comigo, irmão, versículo 8. E achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente ante a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Será que existe dúvida, irmãos, do que nós cremos e ensinamos? Em que Jesus, irmãos, se fez carne, agora possuindo duas naturezas? Sobre Jesus, nós cremos também em sua concepção sem pecado, não é? A partir do ventre da Virgem Maria. Quer ver, irmãos? Abra sua Bíblia agora no Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo de número 20. Isso aí está bem claro, ó. Mateus capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha, irmãos, olha uma coisa interessante aí. Já expliquei isso aqui aos irmãos, mas deixa eu lembrar para os irmãos. Por que nós cremos? Mas espera aí, pastor. Se Jesus veio de uma mulher, significa que Jesus veio, ele é pecador. Alguém já me disse isso. Ele foi pecador, porque ele não veio de uma mulher. Todo mundo é do pecado original. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Deixa eu explicar para você isso, para que não haja dúvida. Sabe quando é que há a concepção do pecado? Na conjunção carnal. Todo mundo sabe o que é conjunção carnal? Eu não vou dizer abertamente, explicitamente o que é por causa das crianças. No ato de fabricar o filho. Tá certo? Ali é onde há a transmissão do pecado. Sabe por que Jesus não tinha pecado?
Porque Jesus não foi concebido por homem. Não foi a semente do homem que foi plantada no ventre de Maria. É importante saber disso, irmãos. O anjo, quando apareceu a José em sonho, ele disse: José, não intente deixar Maria. Porque José, quando soube que Maria estava grávida, intentou deixar ela, não foi? O anjo aparece para ele em sonho e diz: não intente deixar Maria, porque o que nela está gerado, né, é do Espírito Santo. Ou seja, foi concebido pelo Espírito Santo. Né? Ou seja, irmão, nós cremos na concepção de Jesus sem pecado. Por que Jesus foi concebido sem pecado? Todos vocês já sabem explicar agora. É uma coisa simples, mas os crentes não sabem explicar. Por que Jesus foi concebido sem pecado? Porque não foi um homem que colocou Jesus no ventre de Maria. Foi o Espírito Santo que colocou ele lá. Tá certo? Aprenda isso. Olha só, irmãos. Nós negamos que Jesus tenha sido criado, tá certo? Ou passado a existir somente depois que foi gerado por obra do Espírito Santo. Nós negamos isso. Há quem diga isso, há quem diga que Jesus só passou a ser Jesus depois do batismo de João. Já ouvi várias pessoas pregando isso. Jesus só começou a ser Jesus depois do batismo de João. Não. Ele sempre foi Jesus. Tá certo? Aqui está falando da concepção de Jesus. Agora, irmãos, quer ver? Vire as páginas da sua Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Você estava em Filipenses, depois de Filipenses em Colossenses, capítulo 1, versículos de número 16 e 17. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses. Ele diz assim: porque foram criadas todas as coisas que há nos céus. Né? Deixa eu recomeçar a leitura. Pulei aqui uma palavra que estava arriscada. Porque nele, olha só, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aí o versículo 17 diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, irmãos, Jesus não foi criado, tá certo? Por ação do Espírito Santo. Não, nós não falamos isso. Nós cremos que Jesus é eterno, já estava com Deus desde o princípio. Nós confessamos, irmãos, que o nosso Jesus é autossuficiente. Quer ver? Vire as páginas da sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo de número 26. João, capítulo 5, versículo de número 26, para a gente terminar. Diz assim, nós confessamos que o Filho, Jesus Cristo, é autossuficiente, autoexistente. Autossuficiente, que eu digo autoexistente. Diz assim, João 5 e 26. Diz a palavra de Deus: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Ou seja, Jesus Cristo é autoexistente. Nós cremos, irmãos, também que Jesus Cristo é vitorioso, que ele ascendeu aos céus, assentando-se à destra de Deus Pai. Isso é o que nós acreditamos acerca de Jesus. Quer ver? Vire as páginas da sua Bíblia, o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 16. Tenho que vigiar, que às vezes eu digo João Marcos, confunde a cabeça dos irmãos. Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 16, versículo 19. Olha o que é que diz: ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Tá certo? É assim que nós cremos acerca de Jesus. E para terminar agora, nós cremos e não podemos esquecer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos. Tá certo? O único mediador, o propiciador, o único salvador e o nosso único sumo sacerdote intercessor. Quer ver?
agora eu termino lendo 1 Timóteo, junto com os irmãos. Abra sua Bíblia aí, 1 Timóteo, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 5. Diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é Ele? Jesus Cristo, homem. Tá certo, irmãos? Só há um mediador, não existe outro. É assim que nós cremos. E aí, para terminar, Hebreus capítulo de número 7. Hebreus capítulo de número 7, carta aos Hebreus, capítulo 7, nós terminamos aqui. Eu não posso mais adiantar porque a hora não permite mais. Hebreus capítulo 7, versículo 24. Olha o que é que diz. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode alguém salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Tá certo? Então assim nós cremos em Jesus. Eu fico devendo para vocês, para a gente terminar aqui, comentários sobre a Trindade. Sobre o Espírito Santo, eu falo na próxima terça e passo para o nosso próximo ponto do credo assembleano, tá certo? Irmãos, a gente não aprende com isso, não é? A gente não é vacinado. Me diga uma coisa, isso aí esfria alguém, irmãos? Isso aí esfria alguém? Negativo, irmãos. Isso aí deixa a gente mais fervoroso, não é? Saber em que a gente crê, quem é Deus, quem é o nosso Jesus, não é verdade? Deixa a gente mais fervoroso, porque firma os nossos pés na rocha.